Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão, hein, cara? O Vasco vai entrar em campo contra o Operário em São Januário, que promete ter o melhor público aí, o maior público do estádio nesse ano e nessa temporada. Vamos falar bastante aí desse jogo importantíssimo do Vasco, as mudanças no time titular, onde você vai poder assistir a provável escalação do Vasco também. Vamos falar aqui da volta de um zagueiro que estava parado por muito tempo e que está voltando aí novamente ao Vasco. E também da venda do Douglas Luiz, cara. O Vasco pode ganhar uma boa grana aí com a ida dele para o futebol italiano. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, né, amigo? Ajuda aí bastante o nosso canal a crescer. Clica aí no gostei. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, é de graça. Só clicar aí no inscreva-se aí, dá essa moral pra gente chegar a 170 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações também pra você não perder nada. Se você gosta aqui dos nossos vídeos, já me conhece aqui há algum tempo, vai lá também no meu outro canal, meu segundo canal, Fute United, cara. É um canal que eu falo de futebol, mercado da bola, falo de todos os times lá, mercado europeu também. Dá uma moral lá pra gente crescer aqui dentro do YouTube. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Operário às 7 horas da noite em São Januário. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. Vasco aí que está na segunda colocação da Série B com 27 pontos. Ontem o Vasco poderia ter tido uma sombra maior do Grêmio, né? O Grêmio acabou tropeçando na rodada e empatou com o CSA fora de casa e chegou a 22 pontos e não vai ameaçar o Vasco, né? O Vasco mantém uma distância de 5 pontos do Grêmio e uma distância atualmente de 7 pontos do Sport, que é o quinto colocado fora aí da zona de classificação para a primeira divisão, né? Caso o Vasco vença hoje, ele ficará apenas um ponto do líder Cruzeiro, que ainda vai jogar na rodada. Mas se o Cruzeiro tropeçar e perder o seu jogo, o Vasco ficará apenas um ponto aí da liderança, cara. Importantíssimos 3 pontos nesse jogo de hoje. O Vasco que volta a entrar em campo após essa partida contra o Operário na semana que vem, fora de casa contra o Novo Horizontino. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, o importante para o Vasco hoje é manter uma grande distância do quinto colocado, uma considerável distância, né? Já está em 7 pontos e pode aumentar mais se o Sport tropeçar, né? E é maravilhoso uma distância de 10 pontos aí para o quinto colocado, né? Isso meio que garantiria, entre aspas, o Vasco com pelo menos um pé na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um segundo turno todo e o Vasco vai enfrentar adversários importantes fora de casa. E para esse jogo de amanhã vamos ter algumas mudanças aí no time titular, né? A principal delas é o Gabriel Dias, o lateral direito está fora dessa partida com a lesão. Provavelmente deverá voltar no jogo contra o Novo Horizontino. Meio que ficou a dúvida de quem seria o lateral titular, né? O Everton ou o Léo Matos. O Léo Matos que sequer vinha sendo relacionado pelo técnico Zé Ricardo. Pode ser, quem sabe, ganha novas oportunidades com o técnico Maurício Souza. Só que a princípio, de acordo com o Globoesporte.com, o Everton será o titular no jogo de hoje. Apesar de ter uma boa divisão aí de alguns torcedores que preferem o Léo Matos do que o Everton, né, cara? O Everton é muito fraco. Ele veio de empréstimo do Red Bull Bragantino. O Red Bull tem dinheiro, né? Se ele fosse bom, o Red Bull não teria liberado fácil ele pro Vasco. Realmente é um jogador muito fraco. Ele surgiu bem, apareceu bem lá no Cruzeiro, né? Chegou até a seleção brasileira, meu amigo. Se você não sabe, depois foi vendido a peso de ouro pro Red Bull Bragantino. Não foi aproveitado lá no Red Bull e veio emprestado para o Vasco até o término dessa temporada e vem sendo bastante criticado pelos torcedores, obviamente pelo que ele não apresenta dentro de campo, né, cara? Ele não joga nada, mas ele é o que temos e vai para o jogo hoje como titular. A escolha do Maurício Souza. Para falar a verdade, eu preferiria o Léo Matos, porque ele é um pouquinho melhor do que o Everton, né? Mas que o Léo Matos não tem um bom tempo de bola, sempre chega atrasado, rachando o adversário, mas ele tem mais qualidade do que o Everton, na minha opinião. E o time do Vasco hoje vai ser aí Thiago Rodrigues, o Everton, a zaga, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar na lateral esquerda, o meio campo Yuri Lara, também o Andrei Santos, na criação Nenê, Gabriel Peck no ataque, também o Figueiredo e a dúvida se joga Raniel ou Getúlio. Essa dúvida, infelizmente, a gente não tem como cravar aqui quem será o titular. Eu vou chutar, meu amigo, eu acredito que deve ser mantido o Getúlio, porque ele foi titular nos últimos jogos, né? Vamos torcer para quem sabe o Maurício Souza coloque o Raniel, porque ele é um pouquinho melhor também do que o Getúlio. Os caras são desprovidos de técnica, né, cara? Não tem uma técnica apurada e o menos ruim, para falar a verdade, é o Raniel e ele tem que ser escalado, na minha opinião, como titular do Vasco. Jogo importantíssimo, São Januário promete lotar. É aguardado em São Januário mais de 21 mil torcedores empurrando para uma vitória importantíssima. Sextou, meu amigo, sextou com o Vascão, né, cara? E se Deus quiser, com uma boa vitória, joga no Caldeirão de São Januário, tem que fazer valer esses 3 pontos. O Operário que tá ali brigando no meio da tabela, não sabe se briga para entrar no G4, para cair para a Série C, mas tá ali, né, cara? É um time chato, provou isso, principalmente no ano passado, né? O Vasco não
teve vida fácil com o Operário e esse ano com certeza vai ter também dificuldades. E o Vasco não tem que entrar com esse oba-oba que já venceu só porque joga em São Januário. É os 90 minutos que manda e o Vasco tem que vencer o jogo. Na minha opinião, 2 a 0 Vascão, gol do Raniel e gol do Nenê, hein? Deixa aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo aí. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar a partida Vasco e Operário, se Deus quiser, com uma boa vitória do Vascão. Olha só quem está voltando ao time do Vasco, cara. O zagueiro Miranda volta a treinar com o elenco vascaíno a partir de julho e está liberado para jogar a partir de setembro, quando completa um ano que ele foi suspenso por doping pela Conmebol, quando foi flagrado no dia 3 de dezembro no jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. O Miranda que ficou suspenso na Série B do ano passado, né? Ficou esse tempão fora, sem treinar, meu amigo. Cara, deve estar sem ritmo de jogo, vai precisar de muitos meses para readquirir aí a forma física. Com certeza o jogador estava treinando com personal e tudo mais, né? Talvez em academia, mas eu acredito que o ritmo de jogo é tudo pro atleta, cara. E se ele não tá jogando um ano parado, vai demorar muito. A mesma coisa quem tem uma lesão grave, no caso do Sarrafiore, né? O meio argentino teve uma lesão gravíssima no joelho, está praticamente um ano também parado. Com certeza são 2 jogadores que vão precisar de uma atenção especial aí da preparação física do Vasco, para eles pelo menos tentarem voltar competindo, né, cara? Porque melhor do que tava, eu acho bem difícil, porque pelo longo período de inatividade, somente uma pré-temporada no início do ano que vem, para esses jogadores voltarem aí a estar no mesmo nível físico dos demais atletas. Sendo bem realista, amigo, eu acho que vai ser bem difícil o Miranda jogar nesse time do Vasco. Estamos com um sistema defensivo bem sólido, a zaga está consolidada com o Quinteiro e também com o Anderson Conceição, e também o reserva vem agradando bastante o torcedor, que é o Danilo Boza. E sem falar que temos outros reservas, né, cara, como o próprio Ulisses, que também está machucado, mas está perto de voltar, né? Vai ficar bem difícil pro Miranda, e o melhor, tanto para ele e pro clube, é ele ser emprestado para qualquer time aí do Brasil, para ele continuar jogando o seu futebol e readquirir aí uma boa forma física para quem sabe voltar no Vasco a partir do ano que vem. Pessoal, agora para fechar, vamos falar aí da situação do ex-vascaíno Douglas Luiz, cara. A gente sempre fala de ex-jogadores do Vasco porque eles podem ser vendidos e o Vasco lucrar uma boa grana. De acordo com a Gazeta dello Sport, o Milan está interessado na contratação do volante Douglas Luiz. O jogador chegaria no clube italiano para substituir o Kessié, que está indo para o Barcelona. Como formador do jogador, o Vasco pode faturar uma grana muito alta aí em caso da negociação. O volante do Aston Villa é avaliado em 210 milhões de reais e caso ele seja negociado, o Vasco tem direito a 2,25% desse valor, cara. Vamos torcer bastante para que ele seja negociado, né? Alguns outros times da Europa demonstraram interesse. Além do Milan, vai disputar a Champions League. Pode ser a primeira oportunidade aí do Douglas Luiz de jogar uma Champions League. Mesmo ele ter sido vendido do Vasco pelo Manchester City, ele pouco jogou com a camisa do Manchester City e sequer atuou em uma Champions League, né? Pode ser interessantíssimo também para a carreira do jogador. Mas fora o Milan, o Arsenal também deseja contratar o atleta. Vamos ver onde que ele vai jogar. E hoje o destino do jogador pode ser que seja realmente o Milan, né? Como eu sempre falo, né? Quanto maior for vendido o jogador, não importa o clube, para mim o importante é o tanto que o Vasco vai receber. Deixem nos comentários onde você gostaria que o Douglas Luiz fosse jogar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Operário às 7 horas da noite em São Januário, hein? Tamo junto, forte abraço, é nóis!